Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É mais um prazer estarmos com vocês. Eu sou o professor Josinaldo e você está na disciplina de Prática Profissional 1 do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima. Hoje nós vamos produzir o nosso segundo vídeo sobre a discussão do espaço do professor Milton Santos, discussão da teoria do espaço do professor Milton Santos, né? Um texto extraído do livro Espaço e Métodos. Fique com a gente até o final. Se você não assistiu o primeiro vídeo, acesse a nossa playlist aqui no canal de Prática 1 e assista o primeiro vídeo para que possa dar continuidade nessa discussão. Então sejam todos bem-vindos, né? Lembre que vocês que assistiram já o primeiro vídeo, lembra que nós encerramos a discussão anterior, né? Nesse slide em que nós fechamos, né, a discussão falando de localização e lugar. Hoje nós vamos adentrar na discussão sobre os elementos do espaço, mas antes de enfrentar essa referência ou essa abordagem dos elementos do espaço, né, Milton Santos alerta para que devemos considerar o espaço como uma totalidade. E aí você pode perguntar, mas meu lindo professor, né, que totalidade é essa que o professor Milton Santos fala? E aí você deve entender que a totalidade é a essência do espaço, é a totalidade que reúne as diferentes frações, as diferentes partes do espaço, fazendo delas uma unidade integrada. Esse elemento que integra todas as partes, todas as frações, todos os elementos, ou seja, o conjunto integral do espaço é que produz a realidade. E essa essência de produção da realidade é o que o Milton Santos chama de totalidade. Então a totalidade é o conjunto de objetos, de ações e de causas que dão a esses objetos e as ações um movimento permanente, um movimento contínuo. Deve lembrar que não é as partes que produz a totalidade, é a totalidade que produz as partes, ou seja, nós temos uma realidade, essa realidade, para continuar existindo ou para continuar em movimento, essa produz diferentes conexões para também distintos lugares. Então essa conexão, essa integração é o que Milton Santos chama de totalidade. E aí, a totalidade é algo que faz e se refaz é algo que faz e se desfaz para se refazer de novo. Ou seja, então, o tempo inteiro a totalidade está em constante movimento. E a totalidade é essa realidade produzida a partir desse conjunto de elementos do espaço. E aí, que elementos são esses? Milton Santos afirma que os elementos do espaço são os homens, as firmas, as instituições, o meio ecológico, né, e a infraestrutura. Aí é importante entendermos, né, que os homens e as firmas, homens, Milton Santos trabalha como sinônimo de sociedade. Firmas são as empresas e tem maior atuação na produção do espaço, naturalmente, os grandes conglomerados econômicos, as empresas, os grandes detentores, né, do capital, né, que terminam controlando o espaço na busca incessante, permanente para manutenção da acumulação do lucro, né? Então, a acumulação da riqueza. Os homens enquanto sociedade, aí a gente deve compreender que Milton Santos, neste caso, ao utilizar a expressão homem, ele usa como sinônimo de sociedade. E hoje, em respeito, inclusive, à luta de gênero, nós devemos lembrar que já não mais poderemos ou não mais deveremos utilizar essa expressão homens como sinônimo de sociedade em respeito à luta das mulheres por mais direitos, né, para que tenha os seus direitos respeitados numa sociedade marcada historicamente por tradições machistas. Então precisamos ir reconstruindo, né, uma nova forma de garantir os direitos das mulheres em par de igualdade com os homens. Nós temos que lembrar que no modo de produção capitalista como o nosso,
em que as empresas, os detentores de capital, é quem controla a dinâmica da produção, os homens e as mulheres, portanto, a sociedade, está cada vez mais sendo subjugada aos interesses de acumulação capitalista e acumulação das riquezas, seja do capital produtivo, seja inclusive do capital financeiro, capital especulativo. Naturalmente não vamos aprofundar essa discussão, esse assunto lá para a geografia econômica, e se eu estiver com vocês, terei a maior felicidade, o maior prazer de podermos discutirmos. E aí, um outro elemento que Milton Santos nos chama, ou que nos traz, são as instituições. E são as instituições que produzem as normas. E aí nós podemos citar como instituição por excelência de produção de norma, que é o Estado. Entretanto, não podemos ter a ilusão que o Estado seja o único responsável pela produção das normas. Né? As próprias empresas produzem um conjunto de normas aplicável a seus funcionários, a sua organização empresarial e daí por diante. Mas o Estado é, de fato, a principal instituição, né, responsável pela produção das normas e também pela coação social para que essas normas sejam cumpridas. Não poderemos ter a ilusão, mais uma vez, que o Estado faça essas normas desprovidas de interesses capitalistas. O Estado é apropriado historicamente pelos grupos econômicos e esses grupos econômicos se utilizam do Estado para que produza as normas que favorecem aos seus investimentos, aos seus interesses de acumulação de riqueza e muitas vezes em detrimento dos interesses da sociedade. Então, o Estado não é neutro, o Estado é essa figura que manipula o Estado, que manipula o espaço, não só manipula como controla o espaço, e aí atendendo geralmente os interesses das grandes elites, do grande capital, né, ainda que em prejuízo da sociedade de modo geral, e em prejuízo do bem comum. Outro elemento que Milton Santos apresenta é o meio ecológico, e o meio ecológico é o suporte físico distribuído no território, ou seja, é o conjunto de complexos territoriais que constitui a base física do trabalho humano. Esse conjunto distribuído no território, esse conjunto de elementos físicos, né, é o que nós podemos dizer que é esse conjunto de elementos da natureza, aonde se pauta, aonde se fundamenta, aonde se assenta as ações humanas. Então, se você vai, a sociedade, por exemplo, vai construir uma rodovia, ela vai precisar de toda essa base física territorial por onde a rodovia irá passar. Se nós vamos construir as nossas habitações, nós precisamos de uma base física territorial, uma base da superfície, aonde a nossa habitação pode ser fixada. Essa base física é o que Milton Santos chama de meio ecológico, que é essa distribuição, esse conjunto territorial dos elementos naturais, né, que serve de suporte ao trabalho humano. E o trabalho humano, a materialização do trabalho humano, é o que Milton Santos chama de infraestrutura. E há uma inter-relação entre esses diferentes elementos espaciais é que produz a totalidade do espaço. Então a totalidade do espaço é produzida por essa conexão entre esses diferentes elementos, entre a sociedade, entre as empresas, né, entre as instituições, entre o meio ecológico e a infraestrutura. Esse conjunto de elementos interagindo entre eles é que produz uma realidade. E essa realidade, a essência dessa realidade, é a chamada totalidade. E como a realidade está em constante movimento, na medida que ela é, ao mesmo passo que ela é produzida, ela também vai sendo desconstruída de modo a gerar novas realidades sucessivas. E essas novas realidades sucessivas são também novas totalidades do espaço. E os elementos espaciais, eles mudam conforme o contexto histórico em que estão inseridos. Ora, se a totalidade muda, muda também essa relação dos elementos do espaço,
né, nas suas diferentes conexões. Mudam as empresas, muda a sociedade, muda a sua cultura, muda as suas relações econômicas, né, muda suas técnicas. Tudo isso vai provocando uma alteração nesse conjunto de elementos, ou nesse conjunto da forma como são integrados no espaço, e automaticamente produzindo novas realidades, que, portanto, novas totalidades. E aí, essas características específicas em pontos do espaço é o que Milton Santos vai chamar isso de lugar. E cada lugar atribui valorização diferente aos elementos espaciais, ainda que influenciado pelo movimento do todo, isto é, do conjunto dos lugares. Então, Milton Santos afirma e nos chama dizendo o seguinte: a forma, a valorização, o nível de valorização dos elementos espaciais que estão inseridos no lugar depende de como este lugar e qual a influência que este lugar exerce no movimento geral da sociedade. E aí, se nós considerarmos o movimento econômico, o movimento cultural, esse movimento da globalização, qual é a participação que o lugar, qual a influência que o lugar exerce dentro deste movimento econômico globalizado? A partir dessa integração e dessa influência do lugar com este movimento, é que se dará a valorização dos elementos do espaço que estão situados no lugar específico. E a valorização, aí é importante que a gente entenda, e o Milton Santos nos faz essa referência na página 22, que a valorização da parte está condicionada à importância que exerce no movimento do todo. Então entenda, a valorização do lugar vai estar condicionada exatamente à importância que este lugar exerce no movimento da sociedade no geral. E aí, se nós pegarmos a escola como sendo uma parte da sociedade, qual é a importância que a escola ganha em relação ao contexto geral da sociedade? Aí devemos fazer a pergunta, devemos responder a seguinte pergunta: qual a participação, qual a influência, qual a importância que a sociedade, que a escola exerce na formação da dinâmica social? A depender dessa influência que a escola exerce na produção do dia a dia da sociedade, a escola terá maior ou menor valorização frente à dinâmica dos movimentos sociais. O desenvolvimento das técnicas e a produção dos lugares estão conectados com esse movimento da globalização, conectado com esse movimento mais amplo dos lugares. E aí, nós precisamos compreender que os lugares não estão isolados. Os lugares estão conectados, cada vez mais conectados, né, com esse movimento, que produz a dinâmica do espaço como totalidade. Mais adiante nós vamos adentrar um pouco mais dessa conexão do lugar com espaços mais distantes ou com centros de decisões mais distantes. E aí, na página 24, Milton Santos faz a seguinte referência. Ele diz que as variáveis ou elementos estão ligados entre si por uma organização. E é claro, todos os elementos do espaço, absolutamente todos eles, só são efetivamente elementos porque possuem conexão entre si. O elemento no espaço que não possui conexão com outros elementos é um elemento fadado à sua extinção. O que faz do elemento ser quem efetivamente ele é a conexão que ele possui com os demais elementos, fazendo com que ele exerça sua função no espaço. E aí, Milton Santos também nos afirma que se a organização ela é essencial como variáveis dos elementos, é também a organização que prolonga a vigência de determinada função desses elementos. A organização são favoráveis, fundamentais, à manutenção do controle e da maneira de como esses elementos funcionam no espaço. Lembre que quando estamos falando de elementos,
nós estamos falando, né, da organização social, estamos falando da sociedade, estamos falando das empresas, né, do capital produtivo, do capital financeiro. Milton Santos chama de firma, mas é sinônimo de empresas, os conglomerados econômicos. Estamos falando, né, das instituições, do Estado, das organizações civis. Estamos falando do meio ecológico como o suporte material para o trabalho humano. Estamos falando da estrutura, da infraestrutura, que é, de fato, esse trabalho humano, material realizado, né, na produção e reprodução do espaço. E aí, voltando ao pensamento de Milton Santos, ele nos diz o seguinte, diz que o mais pequeno lugar, na mais distante fração territorial, tem hoje relações diretas ou indiretas com outros lugares de onde lhe vêm matérias-primas, capital, mão de obra, recursos diversos e ordens. O papel regulador das funções locais tende a escapar à sociedade local, para cair nas mãos de centros de decisões longínquas e estranhas às finalidades próprias da sociedade local. Então vamos explicar isso de maneira mais, procurar sermos um pouco mais didáticos. Vamos imaginar as comunidades indígenas, né? Vamos tomar como base uma comunidade indígena. A comunidade indígena em que todas as suas relações de convivência social e de produção do espaço se dava a partir da dinâmica própria, basicamente funcionando quase com a autossuficiência. A conexão com outros lugares era praticamente neutra. Na medida que a economia capitalista vai se enraizando, a cultura capitalista vai se enraizando por dentro dessa comunidade, e uma das formas de o capitalismo ir se enraizando por dentro da comunidade é, por exemplo, as escolas. Assim, quando as escolas são levadas à comunidade, né, e sem obedecer à dinâmica própria das comunidades, aos poucos vão instituindo um controle de horário, vão instituindo a frequência ao trabalho, por exemplo, dos professores, vão instituindo, por exemplo, a regularidade de controle de horário dos alunos, e aos poucos vai se introduzindo uma cultura capitalista, e associado a isso vem outras conexões. Depois surge a internet, né? Depois surgem os aplicativos que permitem essas interações sociais entre a comunidade local e pontos distantes. Daí começa a se mudar também a dinâmica do consumo, ou seja, começa a se consumir produtos que vêm de fora. Então, essa dinâmica, né, dessa conexão entre o lugar, né, e o que está fora do lugar, vai gerando uma subversão, ou vai subjugando o controle anterior que o lugar tinha na sua própria dinâmica de produção do seu dia a dia, na medida que essa dinâmica vai sendo condicionada a decisões que são tomadas fora do lugar. Vamos imaginar uma sociedade que anteriormente vivia da produção do arroz para o consumo, digamos, produção do arroz, do feijão, né, do milho, né, e sobrevivia da caça, né, da pesca. Depois essa comunidade passou a interagir com outros lugares e a partir daí receber produtos vindo de outros lugares. E aí essa sociedade passou, por exemplo, a comprar o trigo para fazer o pão. E veja, se antes essa sociedade tinha sua base alimentar própria e de organização sem depender da importação, veja que agora, aos poucos, produtos de fora vão entrando e mudando a dinâmica interna dos lugares. E quando muda, quando esses produtos externos vêm para o lugar, ou seja, vem também esses centros de decisões que vão gerando subterfúgio nas formas de organização do poder local. E aí essa é a citação que Milton Santos nos faz em relação a isso. O que foi muito comum e ainda permanece comum, mas foi muito comum, por exemplo, com a expansão do processo colonial. As comunidades, né, que eram basicamente autossuficientes, na medida que foram contactando ou foram tendo contato com os colonizadores, e foram incorporando os produtos, né,
dos sujeitos colonizadores também foi gerando uma dependência dessas comunidades. Mas isso é algo que acontece, inclusive, no nosso cotidiano. Ainda hoje, essa integração está cada vez mais acelerada. E aí, nós precisamos compreender que dentro do pensamento do Milton Santos, não deve buscar explicar a realidade a partir de fatos isolados. Milton Santos nos afirma que fatos isolados são abstrações, e o que eles dão concretude é a relação que esses fatos mantêm entre si. Isso significa dizer que o pesquisador, e é fundamental para que o professor ou os futuros professores e professoras compreenda que, ao fazer a abordagem explicativa aos nossos alunos, deve sempre muito deixar claro da necessidade de não buscar entender fatos isolados. É daí que as redes sociais tornam-se um perigo para a formação de uma consciência coletiva, fundamentalmente com os fake news. O que é o fake news? Se não uma notícia de um fato isolado e, na grande maioria, falso. Ainda que o fato fosse verdadeiro, e aí veja, essa conexão cada vez mais rápida das redes sociais, né, noticiando fatos, elas noticiam fatos isolados. E fatos isolados não são carregados de suas verdades. O que vai dar verdade, o que vai revelar a verdade dos fatos, são as conexões que esses fatos possuem com outros fatos, com outros elementos, com outras conjunturas. É daí que Milton Santos afirma que fatos isolados são abstração. Então, por que abstração? Porque não explica o real. O real só é possível ser explicado quando você analisa o fato com seus contextos. Então, é daí que precisamos, e Milton Santos adiante ele nos coloca, que os diversos elementos do espaço, eles estão numa relação uns com os outros, e eles formam um sistema. Então, eu não posso querer, ao estudar o espaço, explicar uma realidade a partir de um elemento. Porque a realidade não depende exclusivamente de um elemento. A realidade depende de um conjunto de elementos. E é esse conjunto de elementos que precisa ser estudado pelo pesquisador. É esse conjunto de elementos que precisa ser analisado pelo professor e pelos seus alunos. E aí, na página 26, Milton Santos diz que pode-se também falar na existência de subsistemas formados exatamente pelos elementos dos modos de produção particular. Então, veja, o que é que Milton Santos nos alerta aqui? Existe um sistema geral, um sistema que é resultado dessa produção da totalidade do espaço, ou seja, então, essa integração entre todos os elementos em determinados períodos históricos, contextos históricos, ou seja, no espaço e tempo, essa dinâmica, essa integração desses elementos constitui um sistema único, uma unicidade desse sistema. Porém, desse sistema ampliado, que gera a unicidade do espaço, nós temos o que Milton Santos chama de subsistemas, que são formas de integrações localizadas e produzidas por dinâmicas produtivas próprias de lugares específicos, com relações que lhes são características praticamente que exclusiva do modo de como se faz a relação de produção naquele ponto específico do espaço. Esse modo específico de produção é o que Milton Santos chama de subsistemas. Porém, há uma integração desses subsistemas com sistemas cada vez maiores que vai levar a uma integração do sistema geral de produção do espaço. Devemos entender que no espaço nada, absolutamente nada, está solto. Tudo está conectados pelos diferentes fluxos, pelos diferentes
movimentos da realidade, pelos diferentes movimentos da vida social. E aí nós precisamos identificar quais são as variáveis desses subsistemas. E aí nós vamos perceber que parte dessas variáveis, eles estão internamente dentro dos sistemas, e parte dessas variáveis, são produzidas de fora desses subsistemas, ou seja, são produzidas pelo sistema integral da totalidade que produz o espaço no recorte do tempo. Então é importante que a gente entenda essa linha, ou nessa visão. E aí Milton Santos afirma que cada lugar constitui, na verdade, uma fração do espaço total. E aí veja, não é o espaço total o somatório das frações dos lugares. Não, é o contrário. É o lugar que é uma fração do espaço total. Só o espaço total é o objeto da totalidade das relações exercidas dentro de uma sociedade em um dado momento. Então veja, não é que a fração produz o total, o espaço total. Não é que a fração produza a totalidade. Pelo contrário, é a totalidade que produz a fração. Os lugares se organizam em função de uma ordem integral que lhe atribui funções específicas na produção da dinâmica espacial. Então não é a parte que define a totalidade, é a totalidade que define a parte. Portanto, não é o lugar que define o espaço total, mas é o espaço total que define o lugar. O movimento que estamos... E aí, só para deixar mais claro isso, não é a folha do livro, não é a folha do livro que produz o livro, é o livro que produz a folha. É o livro que faz com que a folha seja o que ela é. É o livro que determina que conteúdos teremos dentro da folha. Então não é a folha que vai determinar quem será o livro, mas é o livro que vai determinar quem será a folha. A mesma coisa é em relação ao espaço. Não é o lugar que vai determinar quem será o espaço total. É o espaço total que determina quem será o lugar e como será o lugar. Naturalmente, com características próprias, específicas, né, daquela realidade. Mas ela não está desintegrada, não está isolada. E aí o movimento que estamos tentando explicar, esse é importante lembrar isso, nos leva a admitir que o espaço total que escapa à nossa apreensão empírica e vem ao nosso espírito absoluto como um conceito, constitui o real. Veja, isso é uma citação de Milton Santos. Enquanto a fração do espaço, que nos parece tanto mais concreta quanto menores, é que constitui a abstração. Na medida em que seu valor sistêmico não está na coisa tal como vemos, mas seu valor relativo dentro do sistema mais amplo. Então o que Milton Santos está dizendo aqui é o seguinte: o que aparece aos nossos olhos numa primeira impressão é que quanto mais próximo do ponto de observação, quanto nossa análise mais se aproxima. Por exemplo, queremos estudar, vamos imaginar que nós queremos estudar a rua. Ok, sua rua. Então parece que quanto mais próximo da rua nós estamos, quanto mais centrado da rua nós estamos, mas este ponto nos aparece de modo concreto. Aí que Milton Santos diz que isto é apenas uma aparência. Quanto mais a gente observa este ponto específico, quanto mais a gente reduz nossa análise para esse ponto específico, mais ele se transforma em abstração. Ou seja, mais ele esconde sua realidade. E por que isso? Porque efetivamente o que vai definir esta realidade não é este ponto específico, mas são as conexões que esta realidade localizada mantém com sistemas mais ampliados. Vamos pegar aqui um exemplo do livro outra vez.
Ora, vamos imaginar que a gente lê este livro do professor Milton Santos. Quanto mais a gente se aprofunda nele, nos dá uma aparência que nós entendemos o pensamento de Milton Santos. Pura ilusão, completa enganação. Leia apenas um livro de Milton Santos, e entender que você já domina o pensamento de Milton Santos é exatamente uma abstração, porque você não domina o pensamento de Milton Santos. Leia apenas um livro. Para dominar o pensamento de Milton Santos, você precisa ler o conjunto das obras produzidas pelo professor Milton Santos. Você pode até entender o livro, mas o livro não traduz. Um livro só não traduz o pensamento de Milton Santos. Para estudar o pensamento de Milton Santos, você tem que ler o conjunto das obras que Milton Santos produziu. Então, da mesma forma, é o espaço. Para você entender o espaço, você não pode estudar apenas um ponto específico se as conexões que ele mantém com os demais lugares. Não. Você precisa ampliar a sua escala de análise para que você possa identificar as conexões, as variáveis que estão fora do lugar, mas que determina a realidade para que o lugar seja quem efetivamente ele é. Então eu espero, na verdade, que vocês releiam o material, leiam o livro, né? Façam as atividades propostas na nossa plataforma, né? E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma discussão, deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, né? Então, e nós faremos aí na medida do possível, iremos fazendo um contraponto. Então, agradeço a todos vocês por ficar até aqui, né? Mas também digo para os meus alunos e para você que está me assistindo ainda que não seja meu aluno, não há evolução do pensamento intelectual e ninguém cresce no mundo acadêmico, no mundo intelectual, sem leituras. Não dá para se formar intelectualmente lendo apenas mensagens de WhatsApp ou de Facebook. Não abandone os livros, pelo contrário, faça um casamento com os livros, que são os livros que lhe levarão à intelectualidade que você precisa. Um grande abraço a todos, foi mais um prazer e aguarde o próximo vídeo que iremos produzir. Se você já não for inscrito, se inscreva no nosso canal, se gostou, dê um like, né? E assina aí o sino para receber as notificações dos novos vídeos publicados. Um grande abraço, fui, tchau!